nossa videoaula de hoje, da disciplina de Fenômeno de Transporte 3, vamos falar um pouco sobre a teoria do filme, a teoria da penetração e falar um pouco sobre a análise dimensional aplicada aos fenômenos de transferência de massa. Para iniciar nossa videoaula, vamos falar sobre a teoria do filme. O que seria a teoria do filme? Seria uma teoria que ela foi desenvolvida para descrever o processo de transferência de massa de uma fase gasosa para a fase líquida. Ou seja, o fluido gasoso ele se difunde na fase líquida. Essa teoria pode ser descrita no seguinte esquema, em que nós podemos observar a interface do gás para a fase líquida em um filme de espessura delta. Além disso, a transferência de massa ela ocorre somente por difusão molecular, em uma direção unidimensional, numa direção que é normal à interface do fluido. Nós podemos considerar também que essa resistência à difusão no filme ela é equivalente a uma resistência de transferência de massa, tanto por difusão quanto por convecção. Agora nós vamos falar um pouco sobre a teoria da penetração. Essa teoria ela foi desenvolvida para descrever o contato entre um líquido e um gás. Para nos ajudar a explicá-la, nós temos o seguinte esquema, onde é possível observar um elemento de volume de controle de um líquido C, que está ampliado nesse desenho, que ele entra em contato com o gás por um tempo θ suficiente para que o gás se difunda até alcançar o lado posterior do volume de controle, ou seja, a difusão que ocorre nessa direção vai atravessar o volume de controle. Nesse modelo, esse tempo ele é constante para todos os volumes de controle. E quais as considerações que são feitas nesse modelo? As considerações são as seguintes. A concentração do gás que está dissolvido no líquido C na entrada da coluna ela é uniforme e igual a um CA0. Durante esse tempo θ, a difusão ocorre em estado não estacionário. E a penetração do soluto ela ocorre de forma unidirecional na direção R, que está representada no desenho. Com base nessas considerações, um modelo para o coeficiente de transferência de massa foi criado, em que ele é proporcional ao dobro da raiz quadrada da difusividade de A em B, dividido por π vezes o tempo θ especificado. E agora nós vamos resolver um problema sobre a teoria da penetração. Calcule o coeficiente de transferência de massa usando a teoria da penetração para uma coluna de absorção de amônia em água, cuja difusividade é de 1,6 vezes 10 a menos 9 metros quadrados por segundo e o tempo de contato é de 3 segundos. Bom, aqui colocamos os dados, só para nos ajudar a orientar no problema, e o problema ele é muito simples. É basicamente a aplicação da fórmula que nós mostramos durante a teoria. Dessa forma, o nosso coeficiente de transferência de massa médio, ele é 2 vezes a raiz de DAB dividido por π vezes o tempo de contato. Substituindo na equação e realizando os cálculos, nós descobrimos que o coeficiente médio ele é de 2,61 vezes 10 a menos 5 metros por segundo. Agora vamos para o nosso último assunto, que é a análise dimensional. A análise dimensional ela é importante porque ela permite calcular conjuntos de parâmetros adimensionais a partir de variáveis dimensionais dadas, mesmo se a fórmula da equação do sistema ou o processo físico forem desconhecidos. Além disso, a análise dimensional ela é importante porque encontrar esses parâmetros adimensionais em um problema pode tanto simplificá-lo como ajudar a resolvê-lo. Bom, um dos teoremas mais usados em análise dimensional é o teorema de P-Buchmann. E aqui a seguir, eu escrevi o passo a passo de como a gente pode encontrar grupos adimensionais a partir de grandezas dimensionais dadas.
O primeiro passo é você listar todas as grandezas envolvidas. Depois, você escolhe um conjunto de grandezas fundamentais. Num caso, são aquelas grandezas que não dependem de outras grandezas. Por exemplo, massa, comprimento e tempo. Num caso, dependendo do fenômeno de transporte envolvido, pode-se usar também a temperatura. No passo 3, nós temos que expressar todas aquelas grandezas que listamos no passo 1 em termos dessas grandezas fundamentais. Depois, no passo 4, nós vamos determinar o número de grupos adimensionais que são independentes. E para nos ajudar, temos uma fórmula, que é I igual a N menos R, onde I são o número de grupos adimensionais independentes, N são o número de variáveis, no caso, aquelas grandezas que foram determinadas no passo 1, e R é o número de variáveis fundamentais, que são as grandezas determinadas no passo 2. No passo 5, nós vamos formar grupos adimensionais com essas grandezas que foram escolhidas. E no passo 6, nós vamos confirmar se, de fato, os grupos são adimensionais. E para ajudar a fixar e a entender melhor esse teorema, nós vamos exercitar. Vamos para o nosso problema 2. Prediga as variáveis necessárias que descrevem o fenômeno de transferência de massa de uma mistura gasosa que escoa sobre uma placa plana. Em seguida, agrupe tais variáveis em grupos adimensionais. O passo 1 é listar todas as grandezas envolvidas. No caso, como se trata de um fenômeno de transferência de massa, é importante destacar tanto o coeficiente de transferência de massa, o comprimento, por se tratar de uma placa plana, a velocidade, a viscosidade dinâmica e também a difusividade de A em B, no caso da mistura gasosa na placa plana, e o ρ, que é a massa específica. O passo 2 é escolher as grandezas fundamentais. Como eu não estou analisando nenhuma variação de temperatura, eu vou escolher a massa, o comprimento e o tempo. No nosso passo 3, vamos expressar as grandezas escolhidas no passo 1 em função das grandezas fundamentais, que foram as escolhidas no passo 2. Aqui nós temos uma tabela para nos auxiliar. Dessa forma, o coeficiente de massa convectivo, ele fica em função do comprimento sobre o tempo. O comprimento da placa é função do comprimento. No caso, a velocidade, comprimento sobre tempo. A viscosidade, massa, dividido por comprimento vezes o tempo. Difusividade, comprimento ao quadrado, dividido pelo tempo. E a massa específica, massa, dividido pelo comprimento ao cubo. No nosso passo 4, nós vamos calcular quantos grupos adimensionais nós teremos nesse problema. No caso N, vai representar o número de variáveis que foram listadas no passo 1, no caso são 6. E o R é referente às grandezas fundamentais que foram escolhidas. No caso 3, dessa forma teremos 3 grupos adimensionais. No passo 5, nós vamos formar esses grupos adimensionais. Dessa forma, nós vamos escolher 3 grandezas que serão fixas e as outras 3 que sobrarem, elas serão colocadas como grupo adimensional 1, 2 e 3. Como estamos tratando de um fenômeno de transferência de massa, escolhemos uma grandeza que vai caracterizar o formato da placa, que seria o comprimento, o DAB, que representa a difusividade, e o ρ, que caracteriza o fluido. Então, o nosso π1, ele vai representar o comprimento, a difusividade, a massa específica e o meu coeficiente de massa convectivo. O π2 vai representar o comprimento, a difusividade, a massa específica e a velocidade. E o π3 vai relacionar o comprimento, a difusividade, a massa específica
e a viscosidade. Para calcular o π1, nós fizemos uma tabela onde ela mostra cada grandeza envolvida e a respectiva influência da grandeza fundamental. No caso do comprimento, ele depende apenas de L. Então, da variável L tem a representação do expoente A e a massa e o tempo fica zero. Para o DAB, ele depende do comprimento e do tempo. Então, onde tem comprimento, ele recebe 2 vezes o expoente B, e onde tem tempo, coloca-se menos B, já que o tempo está no denominador da fração. E como não tem influência da massa, ele recebe o número zero. Quanto à massa específica, depende da massa, do fluido e do comprimento. Então, onde tem massa, recebe o C, e onde tem comprimento, recebe menos 3C, já que o comprimento está na parte do denominador. Como não tem influência do tempo, é zero. Quanto ao Kc, como é a variável que está sendo trocada, ela vai ser igual a 1. Então, o Kc, como ele depende do comprimento e do tempo, ele recebe 1 no comprimento e menos 1 no tempo, já que está no lado do denominador. Depois de montar essa tabela, cada grandeza fundamental vai ter a soma desses expoentes igual a zero, de forma que C vai ser igual a zero, A mais 2B menos 3C mais 1 vai ser igual a zero, e menos B menos 1 igual a zero. Assim a gente descobre que B é menos 1, e substituindo B e C nessa segunda equação, nós descobrimos que o valor de A também é 1. Dessa forma, nós temos nosso primeiro grupo adimensional, que eu chamei de π1. No caso, como o Kc, o expoente vale 1, ele fica aqui na equação. L é o expoente referente ao A, vale 1. E o DAB é referente ao B. Como é menos 1, ele passa para o lado de baixo da fração. Como o expoente C ele é igual a zero, quer dizer que, nesse caso, não tem influência da massa específica. E esse número adimensional aqui é um número muito conhecido em fenômenos de transferência de massa, que é chamado número de Cherud. Agora, nós iremos fazer o mesmo procedimento para o π2, só que em vez de relacionar com o Kc, nós iremos relacioná-lo com a velocidade. Aqui tem uma tabela semelhante à do π1, e fazendo o mesmo procedimento, nós chegaremos nas mesmas equações, visto que a dimensão da velocidade é a mesma dimensão do Kc. De modo que π2 é a velocidade vezes o comprimento, dividido pela difusividade. Esse é outro número adimensional muito conhecido no fenômeno de transferência de massa, que é chamado número de Peclet-mássico. E de forma análoga, iremos fazer a mesma coisa para o grupo adimensional número 3, que, ao invés da velocidade, irá envolver a viscosidade. Depois de preencher a tabela e resolver as equações, iremos chegar no seguinte número adimensional, que π3, ele é a viscosidade dividido pela massa específica vezes a difusividade. E esse número ele é mais conhecido como Schmidt. Agora, o passo 6, ele é como se fosse uma prova real. É apenas para confirmar se os grupos de fato são adimensionais. Então, nós vamos pegar o π1, π2, π3 e substituí-los pelas grandezas fundamentais e verificar se de fato eles são adimensionais. Resolvendo aqui, nós confirmamos que de fato os 3 números são adimensionais. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo e que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre os fenômenos de transferência de massa. Até a próxima!